Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar a liturgia do dia 13 de agosto, quinta-feira. Em primeiro lugar, quero dizer uma palavra a respeito da primeira leitura, que é tirada da profecia de Ezequiel, e que fala assim: Filho do homem, você está morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, porque não querem ver, é claro, e não querem enxergar a realidade, o sofrimento das outras pessoas, as injustiças, as necessidades as que nós poderíamos ajudar a enfrentar melhor. Eles não têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde e não ouve o apelo de Deus que chama para que retornemos. E então é um convite da parte do profeta Ezequiel a retornar a Deus, e é um convite que ele dirige a todo o povo, mas de uma maneira muito especial ao príncipe. E ele vai dizer: olha, por causa desta surdez, desta incapacidade de ver, esta cegueira, que não reconhece a presença de Deus e não se comove diante do sofrimento das outras pessoas, este príncipe poderá sofrer uma grande condenação, ir para o exílio, e mostra através de um gesto simbólico como isto poderia acontecer, como é necessário para nós retornar. E não somente eu, mas a nossa família toda. E não somente a nossa família, mas também os colegas de trabalho, os vizinhos de casa, os amigos, as pessoas com quem mais convivemos, para que o retorno a Deus possa criar uma nova maneira de estar dentro de cada circunstância, enfrentando positivamente os desafios da vida e tendo um olhar de compaixão para com os mais sofredores. E quando falamos de olhar de compaixão, então vemos o Evangelho que é lido hoje na missa, que é de Mateus, no capítulo 18, em que Jesus nos convida a perdoar de uma maneira ilimitada. Realmente, a temática do perdão é uma temática tipicamente religiosa. Fora do âmbito da religião cristã, conforme então nos é transmitida no Novo Testamento, nesta nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, o perdão é uma coisa muito rara, quase inexistente nas culturas antigas, porque a lei partilhada por todos os povos antigos era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Você fez um mal a mim, eu faço um mal a você, você deve pagar na mesma moeda. Mas Jesus está inovando e dizendo uma coisa completamente diferente. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Que coisa impressionante a resposta de Jesus. Quer dizer, não tem limite. 70 vezes 7 para Pedro era um número infinito, era uma coisa, duvido que ele soubesse fazer a conta ali de memória naquele momento. E também Jesus não queria dizer 70 vezes 7 no sentido da multiplicação, da aritmética. Queria dizer sempre, sem limites, como Ele, o Senhor, nos perdoa, porque a misericórdia é a característica de Deus que Jesus veio revelar com plenitude. E depois Jesus conta um caso, como uma parábola, para nos ensinar esta misericórdia. E diz assim: tinha um senhor que resolveu acertar as contas com seus empregados. E quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida.
O empregado, porém, caía aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Isto é realmente a relação de Deus conosco. O patrão representa o próprio Deus, que se compadece, e quando nós o invocamos e pedimos, Ele nos acolhe, nos abraça, nos perdoa. E sim, o sacramento da penitência nos ajuda, inclusive temos a certeza do perdão quando é pronunciada a fórmula da absolvição com aquele sinal da cruz que o sacerdote que está administrando o sacramento traça com a mão. E então, o que é que Jesus está dizendo? Se Deus, que é o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, tem esta atitude de compaixão, como o patrão da história que ele conta, para o perdão, então nós também devemos fazer a mesma coisa. Como é que continua a história? Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas, pouca coisa. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Este empregado que tinha recebido o perdão de Deus por uma dívida enorme, não teve a compaixão semelhante àquela do Pai do céu para com o seu colega de trabalho, um companheiro. E então Jesus vai dizer: isso não deve ser assim entre vocês. Vocês têm que ter uma atitude semelhante àquela que o próprio Pai tem com cada um. E então diz assim: vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram um patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Então, quer dizer que nós também seremos acolhidos e perdoados, também na medida em que nós tivermos a simplicidade para acolher e perdoar as pessoas da nossa convivência cotidiana. Acolhidos e perdoados por Deus, assim como nós teremos esta facilidade para acolher e perdoar as pessoas da nossa convivência, porque não existe convivência humana, nem entre marido e mulher, nem entre pais e filhos, nem entre irmãos, nem entre colegas de trabalho, que não tenha asperezas, momentos de atritos, circunstâncias que provocam confusões, conflitos. E então, se a gente fica brigando a toda hora, nós vamos criando também um ambiente desumano, impossível de conviver ali. E o Senhor nos convida a esta atitude de misericórdia que reconstrói a paz e o bem e o gosto de partilhar a vida e de conviver juntos. Então, meus caríssimos irmãos e minhas queridas irmãs, procuremos acompanhar esta palavra de Jesus. Ele fala para nós. Esta palavra tinha valor quando ele falou lá 2000 anos atrás, mas tem um valor integral, total, inteiro nos nossos dias em que parece que a compaixão desaparece do nosso horizonte. Não é uma mercadoria que se vende no supermercado, é alguma coisa que pode habitar o nosso coração quando está ligado a Deus, a Jesus, ou então não existir. Então necessitamos desta compaixão que o Senhor nos recomenda para que nós e toda a realidade ao nosso redor possa fazer resplandecer a beleza da vida em Cristo. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.